aos domingos. Não se esqueça de mandar o nome e a idade do seu pequeno. Nosso WhatsApp 31 99565 1089. Envie a oração em áudio e na mensagem escreva a hashtag Escola 89. Rádio 89 Maravilha FM, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Ouvir a 89 Maravilha é bom demais. Para começar os seus dias rompendo em fé, a Igreja Mundial do Poder de Deus apresenta todos os dias, à meia-noite, o poder sobrenatural da fé. 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Agora na 89 Maravilha, versículo da hora, com Cláudia Cruz. A paz do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão. Que as bênçãos de Deus os alcancem nessa hora. ZYC 782, Rádio Maravilha FM, operando em 89,7, Uberlândia, Minas Gerais. A partir de agora, Debate Maravilha. Religião, comportamento e temas atuais em debate. Participe, dê a sua opinião. Está no ar, Debate Maravilha. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, nessa quarta-feira maravilhosa. Mais uma vez aqui, ligadinhos juntos, no 89.7, Maravilha Uberlândia, essa família maravilhosa que acolhe todas as cidades aqui da região, também a nossa zona urbana, também a zona rural, todo mundo ligado, sintonizadinho com a Maravilha. Onde eu passo, que o pessoal vê essa camisa laranja, eu escuto a Maravilha, viu? Todo dia eu ouço a Maravilha, é bom demais. Nosso carinho para você, nossa gratidão por você estar aqui com a gente fazendo a Maravilha, uma das maiores rádios hoje já do estado de Minas Gerais, né? Somos aí várias unidades espalhadas por Minas, transmitindo a palavra de Deus 24 horas por dia. Deus abençoe vocês que têm orado por essa emissora, que têm orado pelos projetos que acreditamos serem de Deus para o estado de Minas Gerais. É assim que a gente vence, primeiro no joelho. É aí que nascem os grandes gigantes, quando estão curvados diante da presença do nosso Deus. 11 horas com 2 minutinhos, nos comandos técnicos está aqui o Júlio Neném, grande locutor, o cara é operador, é o cara, né? Caliano tá ali deixando nós mais bonitos aí nas imagens, gente, é serviço dela. Né? O Júlio Neném, especialista em café e chá de camomila com mel também, né? Inclusive o pastor, o bispo Adalberto, né, esteve ontem e falou, eu quero voltar, mas tem que ter esse chazinho aí que vocês falam tanto dele, né? Daí nós vamos ter que organizar pro bispo. Deus abençoe o bispo, Deus abençoe a Igreja Luz para os Povos, ligada aqui com a gente, a Igreja Quadrangular, Assembleia de Deus, Batista, os irmãos presbiterianos, da Igreja Imagine também, o pessoal aí da Igreja Cristã Sal da Terra. Deus abençoe vocês, todo mundo, né? Todas as denominações aqui, vocês são todos nós, né? Povo de Deus, os irmãos católicos também, pessoas que não professam nenhum tipo de religião, mas que gostam da programação da Maravilha, que a Maravilha é essa rádio que tem uma grande diversidade, realmente. A gente louva a Deus por entender que o Senhor Jesus, Ele mesmo diz, né? Venham a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, eu te aliviarei. Nós aprendemos com Ele a sermos abertos a todos nós, né? Por isso que a Kelly Omara, toda quarta-feira, é uma presença confirmadíssima aqui, trazendo temas atuais, assuntos que realmente fazem a diferença na minha vida, na sua vida. E hoje o tema, Kelly, tá lindo, hein? Você vive pela sua história ou pelas suas escolhas? Até eu fiquei curioso o que é que vem por aí. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Maravilha. Bom dia a essa equipe maravilhosa. É sempre um prazer estar aqui com vocês, poder aprender. Eu digo que eu mais aprendo, né? Uhum. É muito gostoso essa condição da gente discutir temas
essenciais do nosso dia a dia, temas que somam, né, para as nossas escolhas, que fazem a gente pensar. Somos seres pensantes, somos seres inteligentes porque fomos criados por um ser inteligente, né? Então, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele traz essa inteligência, ele amplia, né, a nossa capacidade de aprender, de nos conhecer e também utilizar isso nas nossas escolhas, né, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, para a gente ter relacionamentos mais saudáveis. Então, eu sou uma privilegiada. Quando a Rádio Maravilha fez esse convite, né, para estarmos aqui às quartas-feiras, eu falei, uau, que bom! Porque toda vez que eu me sento para preparar os estudos, para trazer coisas novas, né, e sempre correlacionadas com aquilo que nós precisamos para os nossos dia a dia, eu absorvo muito, eu aprendo muito. Então, acho que a primeira pessoa que recebe o presente sou eu. E estar com vocês aqui é algo maravilhoso. É como você recebe um presente com papel de presente e um presente sem papel de presente. Então, estar aqui com vocês é isso, né? Essa oportunidade riquíssima e que me faz a cada dia me tornar uma profissional melhor, uma pessoa melhor. Glória a Deus por isso. Nós também somos muito abençoados pela Cleomara Dias, né? E, aliás, o WhatsApp dela, o 349-9797-2004, não para ali de receber mensagem, né? O pessoal do abraço. Manda meu abraço, né? Eu fico um abraço semana passada sem mandar. Isso. Aí eu falo, gente, aí eu mando mensagem para os meninos, porque a nossa comunidade funciona só no WhatsApp. Lá no Instagram, às vezes eu posto as minhas coisas no status, e aí vai direto para os stories do Instagram e para o Facebook. Mas eu não entro em Instagram e Facebook para interagir. A minha interação é só na comunidade do WhatsApp. Porque, Kelly, eu confesso, se eu for pro Instagram, eu já falei isso aqui no programa. Você se perde. Eu me perco lá rolando aquela tela. TikTok, então, nem se fala, né? Que ali... TikTok e Facebook, aí o que acontece? E eu sou muito assim da comédia, né? Aí começa a vir aqueles vídeos que me faz rir. Aí entendi. A dopamina na veia demais, aí de repente... meu algoritmo fica ali nos caramelos, naqueles marcianos. Aí tem que internar a Kelly, gente. Então é melhor não, né? Então, para me ajudar, faça parte da nossa comunidade do WhatsApp. Aí, ó. E é fácil, hein, gente? 349-9797-2004. Chame ela aí no Zap, tá bom? E para participar com a gente aqui do tema de hoje, com certeza você tem seu ponto de vista a respeito disso. É pelo WhatsApp aqui da Maravilha FM, 349-9765-8989. 99765-8989. Que é a proposta de hoje. Você vive pela sua história ou pelas suas escolhas, né? O que nós queremos com essa pergunta? Deixa eu pensar, onde você está querendo mexer com a gente hoje? Agora eu vou introduzir com a fala do coach. Imagina que você está no ponto A e quer ir para o ponto B. Você já ouviu alguém falar isso? Já, inclusive tinha vários cartazes no escritório. Você está aqui, você quer chegar aqui, né? O que eu tenho que fazer? É mais ou menos isso, né? Eu falo que isso é como se fosse oh, meu Deus, fugiu aqui a fala. Que os coaches usam muito essa prática para ajudar a pessoa a fazer um deslocamento, né? Uma projeção. Então, se eu estou vivendo aqui hoje nessa situação, eu não estou confortável aqui, eu preciso fazer alguns movimentos para que eu atinja uma situação confortável, agradável, que eu consiga me sentir melhor, que eu consiga viver melhor, que eu consiga me relacionar melhor. Então, esse é o nosso objetivo enquanto pessoas, nos tornarmos seres melhores do que nós somos hoje. Que, inclusive, eu saí de uma sessão agora. Por isso que eu até cheguei hoje meia hora mais cedo, que eu saí de lá. Quem que é eu? Onde eu estou? Meu Deus. Que é a minha cliente de 13 anos. Eu falei para ela que ela tem que começar a ouvir a rádio. Dela, Hoje era o dia dela. E a gente, né, ali, eu sempre fomento na mente deles para eles criarem uma frase que resuma a sessão deles.
que essa frase seja de autoria deles mesmos, né? Para que eles possam começar a entender que o que é essa inteligência, o que esse ser pensante, né, provoca em mim, o que isso pode trazer de ganhos, né, para o meu aprendizado. E aí a frase do dia dela foi a seguinte: não somos hoje o que nós seremos amanhã. Logo, amanhã será hoje. Olha profundo, que desafio. Né? Aí eu pensei para ela, falei, agora você vai ter que me ajudar a entender o que essa frase quer dizer. Né? Então ela disse o seguinte: Kelly, hoje eu sou A, né? Eu vou falar A porque eu não posso citar o nome dela. Então hoje eu sou A. Eu não sou hoje o que eu vou ser amanhã. Porque amanhã, quando eu levantar, vai ser o meu hoje. Então, logo depois de amanhã, será outro hoje. Então, eu entendo que eu também vou estar mudando. Falei, que profundo. Falei, gente, só uma psicóloga muito boa para ajudar a entender uma situação como essa, né? Então, isso que a gente quer provocar hoje em você que nos ouve, a minha comunidade aqui da Kelly. Nós entendendo que somos seres não acabados, nós somos seres em constante transformação. Não necessariamente o que aconteceu comigo ontem, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, define quem eu sou. Então, se eu passei por uma situação de abandono parental, ou se eu passei por uma situação de abuso, seja físico, psicológico, sexual, de qualquer natureza, isso não define quem eu sou. Isso não define a minha identidade, não define o meu comportamento, né? Não define, não justifica nem mesmo a minha desistência em querer mudar. A gente brinca muito, né, no ditado popular, eu nasci assim, vou morrer assim, que a gente até brinca que é a síndrome de Gabriela, né? Aquela música lá do samba. Eu nasci assim, Gabriela. Então, a gente associa muito a isso porque a gente quer realmente, de fato, provocar essas pessoas a olharem para o passado não como uma definição de quem eu sou, mas podendo ser um ponto de referência de partida. Então, eu estou no ponto A, eu identifico todas essas situações e me projeto para onde eu quero estar. Então, eu quero estar num relacionamento melhor comigo mesma. Eu quero provocar uma relação mais saudável entre eu e o outro. Eu quero melhorar nas minhas escolhas, no meu potencial de convivência. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso identificar? E aí, dentro desse processo, nós vamos avaliando o nosso pensamento, nós vamos avaliando o que nos traz de relacionamento pontual, em identificar o que me bloqueia, o que me paralisa, o que me motiva, e nós vamos nutrindo isso e provocando o passo a passo, que é o que a Leandra trouxe hoje. Cada hoje é hoje e cada manhã será um hoje. Olha só, profundo isso. E partindo daquele pensamento inicial, né, Deus fez isso com Abraão, né? Quando Abraão estava lá na tenda, Deus tinha prometido que ele ia ser pai de uma grande nação, e ele não tinha filho nenhum, a idade já estava avançada. Deus tira ele para fora da tenda e fala: conte as estrelas do céu se você puder contar, né? Assim será a sua descendência. Está dando uma imagem para ele, de ele está agora nessa realidade, mas onde você vai chegar? Isso aqui, né? Deus está transportando ele para ter essa visão lá na frente, né? E viver, então, pelas histórias, pelo que eu entendi, a pergunta seria se eu vou tomar minhas decisões de hoje baseado no que eu já vivi. Por exemplo, tem gente que era empresário, tinha uma empresa, quebrou. E hoje você fala com ele para ele abrir um negócio, ele fala: não, de jeito nenhum, já passei por isso. Relacionamentos também, não, Deus me livre de relacionamento, né? Por causa daquilo que passou. Eu estava agora há pouco reunido com uma pessoa, eu não vou dizer o nome dela mesmo, né? Porque eu vou deixar ele vir aqui dar o testemunho dele. Mas ele foi abandonado pelo pai, sofreu abuso sexual, tem uma história assim muito bonita. E hoje ele é um pai, né? Tem a família dele e tal. É uma pessoa que eu entendo que não viveu a vida dele de hoje baseada nas histórias, né? Exatamente. É isso. O que a gente quer provocar? Quando a pessoa, por exemplo, que você citou, eu abri uma empresa, quebrei e hoje eu tenho um bloqueio que eu não abriria uma empresa. Então, a gente leva essa pessoa a ter um pensamento dentro para fazer uma escolha. Ok, onde eu falei que essa empresa quebrou?
Porque se uma pessoa que abre uma empresa, ela se enxerga no potencial de empreendedorismo. Então, ela tem talvez um chamado para ser um empreendedor. Então, o fato dela ter experienciado um dissabor de fechar uma empresa, de ter falido uma empresa, não define ela. Porque ela pode pegar as experiências negativas que ela sofreu, ela pode fazer uma modelação, entendendo onde eu falhei, quais foram as escolhas que eu poderia ter feito, outras escolhas que não levaria a esse resultado de falência. Então, ela vai fazer como se fosse um inventário. Ela vai sentar, ela vai fazer uma leitura de toda a sua história, da sua trajetória, do ponto de abertura da empresa até o ponto de fechamento dela. E aí ela vai fazer uma escolha. Eu tenho competência para gestar isso aqui? Eu tenho competência para abrir mão? Eu tenho competência para buscar um conteúdo que vá... Talvez eu precise fazer um curso. Exatamente, né? um curso técnico que vai me auxiliar na gestão dessa empresa. Aí parte do princípio das escolhas. Então, ela elabora um inventário, ela se identifica, ela se torna o 007, né? Um detetive ali da própria história. Sim. E ela vai se direcionar. Legal isso, em detetive da própria história. É o que a gente está trabalhando hoje com a minha A. Então, o que acontece? Dentro desse processo, ele vai fazer escolhas pontuais. Não, de fato, eu não tenho competência para ser um empreendedor. Porque eu não sei gestar, eu não tenho habilidades técnicas, eu não tenho condição de fazer enfrentamentos que a empresa precisa que eu faça. Então, ali, ótima escolha. Ele entendeu que ele não tem, ele pode ter o chamado, mas ele não tem condição para nutrir essa empresa. E tudo bem. E não vai haver um sofrimento ou um bloqueio emocional para isso. Então, ele vai procurar uma outra área. Ao invés de ser empreendedor, ele vai ser um colaborador. Sim. Né? E está tudo bem ser um colaborador. Não tem demérito nenhum nisso, né? As pessoas hoje têm muita dificuldade. As pessoas hoje querem ser donas dos seus próprios negócios, abrir suas próprias empresas, mas muitas delas não têm competência técnica para isso. Sim. E não têm aptidão para o processo. E aí elas investem em tudo que tem, chega no meio do caminho, tem uma história de falência e ela se frustra. Então, às vezes, essa pessoa tem um talento para ser o colaborador, ser gerente, ser supervisor, ser um CEO, mas ele não tem competência técnica e nem aptidão para ser o proprietário dessa empresa, talvez. Eu vou falar, por exemplo, um defeito que eu tenho, né? Às vezes, para trabalhar nos projetos meus, eu deixo passar, às vezes faço corpo mole. Quando é o projeto do outro, eu acelero, né? Entende? Né? Aí, se o empreendedor é assim, né? Se para os outros ele chega na hora, ele faz tudo que tem que ser feito, e o projeto dele, ele não consegue ser patrão dele mesmo, ele não vai conseguir empreender, né? Exatamente. Então, o autoconhecimento, ele parte por esse pressuposto de que eu consigo. Então, se eu não consigo, para que eu vou fazer esse investimento? Sim. E eu vou causar dores internas, e isso vai me levar ao adoecimento das minhas relações, principalmente comigo mesmo. Sim. E vai comprometer o meu financeiro, vai comprometer os planejamentos familiares, vai comprometer toda uma situação que eu poderia estar ganhando, deixo de ganhar, porque eu estou com um pensamento fixado nessa ideia de que o bom é ser patrão de si mesmo, né? Da sua própria empresa, do seu próprio negócio. Então, a gente tem que avaliar, se dedicar e investir tempo no autoconhecimento também dessas estratégias, né? Então, Sim. isso faz muito sentido para que nós tenhamos mais cases de sucesso do que, né, passar por essas dores. Então, por isso que o tema de hoje é: você vive pela sua história ou pelas suas escolhas? Então, as escolhas, elas precisam ser nutridas pelo ponto de partida em que o que faz bem... Eu tenho uma ferramenta também que a gente trabalha muito na psicologia organizacional, que é os 5 Ws e 2 Hs. Tem PDCA, tem várias ferramentas, né? Tem análise SWOT, tem, a gente chama de FOFA, né? Que é as forças, oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Então, tem várias ferramentas que podem auxiliar as pessoas a fazer um planejamento para que elas façam escolhas pontuais e mais assertivas. E essas ferramentas também podem ser modeladas para a nossa vida pessoal.
né? Por exemplo, para me relacionar com as pessoas, quais são minha principal força? A minha comunicação. Eu sou muito comunicativa e eu sou uma boa ouvinte. Então, isso aqui é a minha força. Qual é a oportunidade? A oportunidade eu crio, muitas vezes, porque eu não gosto de estar só. Então, eu gosto de me relacionar. Então, se eu estou numa fila lotérica, ali eu faço amizade, começo a conversar com a pessoa. Se eu estou no banco, se eu estou até mesmo interagindo, às vezes, com as pessoas nos lugares, no restaurante. Eu gosto de sentar em mesas coletivas, conhecer pessoas novas, histórias novas, porque isso eu descobri que agrega na minha profissão. Tá. Então, quando eu tenho a ciência da psicologia e aí eu tenho a oportunidade de estar com pessoas diferentes, que elas contam a história de vida delas, é muito natural. As pessoas sentam perto de mim, como você viu hoje. Eu não sei por que eu estou contando isso, mas a pessoa, quando vê, já contou a vida dela todinha ali para mim. Mal sabe ela que a minha mente registra tudo. E aí, num suposto atendimento que eu tenho que fazer uma pesquisa científica, aquela história vem naturalmente. E eu faço uma ligação natural daquilo que eu ouvi com o que a ciência está me mostrando, e eu consigo chegar num ponto em que eu preciso elaborar ali um conteúdo para repassar. Isso não é com qualquer pessoa que acontece, né? Certo. Então, essas oportunidades que eu crio. A minha fraqueza é quando as pessoas não têm empatia comigo. Eu sou muito sensível à empatia. Quando eu sinto que o ambiente não é empático ou que a pessoa não é recíproca, aquilo me adoece. E aí, para me proteger, eu me afasto. Para minha proteção, eu já identifiquei. Eu vou anulando a pessoa, eu vou anulando o ambiente. Então, aí, quando eu vejo, eu já não tenho mais aquela pessoa para mim. E até esse período chegar na minha mente como algo assentado e definido, eu me entristeço, eu fico cabisbaixa, eu fico me auto-questionando se eu fiz alguma coisa que comprometeu essa relação. Então, essa é a minha fraqueza. Ou talvez, né, seja uma habilidade que eu ainda tenho que identificar. E a ameaça? Quando eu me sinto ameaçada? Quando eu vejo que a pessoa está querendo tirar proveito da situação. Aí se torna algo ameaçador para mim. E aí, às vezes, eu quero insistir. Então, essas ferramentas, elas servem tanto para situações pessoais, relacionamentos pessoais, como também empresariais, ou como a gente trata as organizações. Então, é isso aqui que é baseado nas suas escolhas. Entendi. Manda um abraço aqui para Ana. A Ana tá ligadinha com a gente. Um abraço, viu, Aninha? Eu tenho uma pergunta aqui, Kelly. Eu acho que está dentro do que você está falando, por isso que eu vou direcionar a pergunta agora. Do Elton. O Elton mandou aqui no meu WhatsApp. A Aninha mandou direto no WhatsApp da Maravilha, que é 34997658989. Você está liberado para participar, viu? Fala aqui com a gente. O Elton está perguntando o seguinte: e quando nós vivemos histórias muito difíceis que perdemos a capacidade de decidir? É como eu me vejo hoje. Parece que eu vivo... ele escreveu de um jeito aqui que eu acho que ele quer dizer, depois me corrija se eu estiver errado, que ele vive assim, como a vida vai apresentando, ele vai vivendo. Ele parece que ele não está fazendo escolhas. Sim. Elton, né? Elton, um grande abraço para você. Obrigada por você estar nos acompanhando. E muito mais grata ainda por esse conteúdo ter chegado até você hoje. Viver com leveza é uma coisa. Deixar a vida te levar na leveza pode ser outra coisa. Tá. Né? Então, nós precisamos entender que somos responsáveis pela nossa própria vida. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e consequências dos nossos atos. Então, as nossas escolhas, elas precisam ser referenciadas justamente naquilo que você vivenciou. Aqui no seu texto você não fala para nós qual que foi a sua experiência. Mas, no que você conta como resultado, a gente entende que não foi uma experiência positiva. É isso. Então, aqui a gente já tem essa interpretação. Não sendo uma história positiva, faça o inventário dessa história. O que aconteceu? O que você sentiu? Qual foi a reação dos seus pensamentos? O que te levou a esse resultado? Impactou na sua vida.
Porque hoje você está vivendo a resposta daquilo que você viveu no seu passado. Então, se você já está identificando que você deixa simplesmente a vida te levar, e quando simplesmente a vida te leva, você não sabe para onde vai. Porque você não tem um norte, você não tem um ponto B para chegar. Então, isso vai te adoecendo porque você vai deixando de viver o seu potencial. E nós viemos para esse mundo com um propósito, com uma missão. E nós não podemos deixar o tempo passar, porque quanto mais distante dessa missão e desse propósito nós estivermos, mais um vazio existencial vai existir. E isso, Kelly, é o começo, eu posso dizer isso, que é o começo para uma depressão, quando a pessoa vive por viver, acorda e ela escova os dentes, ela se alimenta porque sabe que tem que fazer. Mas ela não quer escolher nada, a vida dela está nesse deixa a vida me levar, que você falou. Zeca Pagodinho, eu não quero escolher nada, não quero viver nada, né? Eu acho muito precoce a gente falar o início de uma depressão. Eu ando um pouco na contramão do que a psicologia tem se prestado a esse papel. Você não gosta de rotular? Não gosto. É claro que eu tenho meus colegas que eu tenho muito respeito, né? Não vou aqui apontar, não. Mas a psicologização de tudo adoece também. Né? Então, a gente vê depressão em tudo, é um adoecimento. Ansiedade, TDAH em tudo, também é um adoecimento. Então, o que a gente precisa é falar sobre. Às vezes, a pessoa está nessa frequência de deixar a vida me levar, porque ela não está conseguindo identificar o seu próprio potencial. Porque quando o Elton, né, deixou se permitiu a passar por essa experiência negativa, talvez ali ele não tenha tido um poder de fala, um poder de ação, mas que hoje, depois do evento, ele pode sentar e dizer: o que eu poderia ter dito? O que eu poderia ter enfrentado? O que eu poderia ter evitado dentro dessa situação? Eu hoje, Elton, dentro dessa condição, se eu passasse pelo mesmo evento, o que eu faria? O que eu falaria? Como que eu agiria? Entende? Então, ele vai fazer esses 2 inventários, aí ele vai dizer: agora eu tenho um novo modo operante. Agora eu tenho um novo modo de agir. Porque a vida entre nascer e morrer, que é o ciclo natural de todos nós, todo mundo que nasce vai morrer. Todos. Então, entre nascer e o morrer, nós temos dias, meses, semanas, anos, que nós temos a oportunidade de entender onde falhamos, por que falhamos, como falhamos, né? E por que isso vai nos ajudar a não falhar mais no mesmo ponto, a aprender a comunicar melhor quando acontecer eventos semelhantes. Nós vamos criando referências, memórias que vão nos ajudar a passar por outros enfrentamentos. De novo, entre viver e morrer, nós passamos por oscilações, momentos bons, momentos ruins, momentos muito ruins, momentos bons, momentos muito bons. Entende? Então, essa oscilação, ela nos permite aprimorar quem nós somos. Por isso que nós abrimos aqui com a frase da minha cliente. Não somos hoje um ser acabado, porque existe o amanhã. E o amanhã logo será um novo hoje. Porque hoje é o ontem. De hoje, o nosso hoje foi o ontem. Né? E ontem nós estávamos esperando o amanhã, que é hoje. E pelo que você está dizendo, então, o passado, né, ele não é dono do meu futuro, mas ele serve como um professor. Como uma referência. Imagina que você está dirigindo. Hoje eu vim contemplando o sol, né? Eu saí da zona leste para a zona sul. E aí na zona sul tem o pôr do sol mais lindo de Uberlândia, ao meu ponto de vista. Né? E eu falei assim: ai Deus, eu estou indo para a zona sul e o sol está ficando nas minhas costas e eu queria tanto vê-lo, tanto vê-lo. E eu converso sozinha dentro do carro, né? Eu interajo comigo mesma. Às vezes o trem está tão ruim que eu baixo até o espelho. Aí eu falei: ai Deus, eu queria tanto, tanto ver o sol, que eu vibro, né? Eu oro, ali eu agradeço, né? Ponho a minha música, enfim. Aí de repente, a hora que eu chegando no meu destino,
que eu faço uma conversão, olha quem que brilha no meu... É para-brisa que fala? No para-brisa à frente. Meu, aquele sol maravilhoso. Eu falei, na última curva, Deus. Eu falei, agora eu vou parar uns 2 minutos aqui. Então é isso. O ponto de referência que eu tenho, ele me ajuda, ele clareia, ele ilumina o meu caminho para frente. Eu não tinha como pegar meu carro e voltar para trás para ver o sol. Eu tinha que chegar no meu destino, 7h30 eu tenho que abrir a obra para os pedreiros trabalhar. Então eu tinha que chegar naquele destino, eu não podia mudar a minha rota. Entende? Então é só uma referência. Pode ser que o passado tenha sido muito bom, feliz, e a gente fica preso na nostalgia do que aconteceu também. Nós não temos histórias só ruins, nós temos histórias boas também, mas não tem como eu ficar só na nostalgia do que passou. Sim. Então, o que eu pego? Foi muito bom. Qual que foi a experiência dessa vivência? O que me provocou tanta alegria, tanta satisfação? Eu quero viver isso novamente. Viver o mesmo evento impossível. Então, eu vou provocar oportunidades para viver momentos semelhantes. E aí até a experiência vai ser melhor. Porque você vai estar uma pessoa mais sábia, mais focada, mais experiente. E você vai ter um aproveitamento muito maior. Sim. Entende? Então, seja o evento, a história do passado, positiva ou negativa, ela sempre vai nos servir como um ponto de partida, como um ponto de referência, para que eu crie e recrie, né, momentos que vai me trazer aprendizado, discernimento, sabedoria, persistência. E viver, gente, não é só de coisas boas. As pessoas estão procurando a psicologia para ter respostas prontas, para ter os 10 passos da felicidade, para ter um manual de como viver. E não existe como criar um manual, Júlio, porque imagina que nós estamos aqui, 3 pessoas na mesa, certo? E nós estamos passando aqui, ó, pelo mesmo evento, um programa com conteúdo que acontece com nós 3 e com todos que estão nos ouvindo, certo? Cada um está sentindo esse programa agora de uma forma diferente. Sim. Cada um está absorvendo esse conteúdo para o cotidiano da vida individual de cada um de nós. E vamos reproduzir esse conteúdo diferente. Mas o conteúdo é o mesmo. O evento é o mesmo. Então, como que eu vou criar um manual dos 10 passos de como nós vamos viver esse conteúdo na prática? Entende? Ainda que a gente siga o passo a passo, a experiência vai ser única, a emoção vai ser única, o sentimento vai ser único e o resultado também vai ser diferente. Entende? É verdade. Então, nós não podemos procurar a psicologia como um modo único de viver. E é o que as pessoas estão procurando. Aí chega na terapia, pelo menos terapia comigo, as pessoas passam pelo enfrentamento. Precisam olhar para dentro de si. Precisam entender que o processo de transformação, que é aquela metamorfose, ela precisa acontecer de dentro para fora. Sim. Né? Então, não seria justo toda pessoa que chegar para mim, eu pedir para ele fazer um laudo. Eu tenho TDAH. Vou contar outra experiência de uma cliente de 23 anos. Ela está saindo da fase da adolescência para a fase adulta agora, certo? E ela tinha inculcado na mente dela que tem TDAH. E eu fui estudar a pasta dela. Falei, mas espera aí. 23 anos, certo? Eu estou olhando para a história do passado dela. Certo. E vou tentar fazer alguma intervenção aqui para que ela faça a escolha dela. Entende onde está o nosso tema? Sim. 23 anos. Primeira coisa, transição da vida da adolescência para a fase adulta, onde o pai e a mãe deixam de fazer de tudo e ela passa a ter responsabilidades. Sim. Está numa graduação de nutrição. Está em 3 projetos de pesquisa. Ela tem uma orientadora que tem poucas horas com elas disponível para os projetos. Certo. Então, isso logo já provoca uma ansiedade. Logo, isso já provoca um alto senso de responsabilidade de dados e de pesquisa, que ela tem que apresentar, vai ser avaliada e vai ser julgada por essa orientadora da graduação, certo? E aí ela tem um namorado de 4 anos que mora em outra cidade, outro estado.
Entende? Então, ela também precisa dar um pouco de atenção para essa relação. Sim, claro. E ela vai começar, ela já está sendo introduzida para atendimentos. Então, ela tem pasta de clientes da nutrição que ela já começa a ter acesso. Certo. Que ela começa a entrar no processo de escuta, de reformulação de dieta, busca por resultado desse cliente, para que esse dado componha as teses dela. Tá. E ela também já iniciou o projeto dela de pesquisa do TCC, que é a conclusão de curso. Me fala uma coisa. E ela faz o deslocamento no atendimento dos asilos. É uma mente que está cansada ou não? Ah, com certeza, né? Muita coisa. Eu já cansei só de ouvir. É uma mente que em algum momento ela vai estar falando alguma coisa e vai esquecer do que ela estava vai. falando? Tem nem como. É uma mente que você acha que ela pegando aquele tanto de livro, de caderno, de bolsa, celular e chave de casa, e que ela provavelmente vai esquecer de algum item para trás, em algum momento? Com certeza, né? É uma mente que, por estar cansada de um dia corrido desse, que vai demorar a dormir? Vai demorar a desligar para dormir? Vai. Então, naturalmente, se ela for para fazer um laudo de TDAH, todos os sintomas que correspondem a esse laudo vai estar presente. Então, é uma medicação que vai ajudar ela? Já Não vai passar a é. medicação, né? Já vai para uma medicação, vai passar um ansiolítico, vai. E aí, o que acontece? É uma energia de um corpo, de um organismo de 23 anos. Está a todo vapor no desenvolvimento. Então, as pessoas precisam entender que psicologia ajuda a regular esses eventos. Vai ajudar ela a estruturar melhor a agenda dela para que ela introduza algumas atividades físicas, para que ela entenda a alimentação dela tem que ser favorável para esse relaxamento do corpo, que o sono dela é fundamental, que ela consiga se organizar na agenda até um determinado horário que ela precisa dormir de 6 a 8 horas. Então, isso vai partir pelo princípio do autoconhecimento e da autorresponsabilização dela por ela mesma. Então, a verdadeira psicologia, ela vai introduzir isso para a pessoa para que ela tenha consciência das suas escolhas. E não olhar para uma vertente de que eu preciso de um remédio porque eu tenho isso ou eu tenho aquilo. Né? Porque é muito simples você diagnosticar, a pessoa atravessa na farmácia, compra um medicamento e desliga. Mas a situação, o problema é real, é diário e é constante. Eu conversei com uma pessoa que ela estava atrás de um medicamento que alguém indicou para ela lá, porque ela precisava ficar mais atenta, mais não sei o que, né, e tal. Eu comecei a conversar, a pessoa desse jeito aí, tanto de atividade que ela tem, e ela ainda queria ter mais disposição para estudar mais do que o que ela já estudava. Falei, não, seu problema não é remédio, não. Seu problema é esse excesso, né? A Aninha está participando aqui com a gente. Oi, Aninha, a gente já tinha mandado um abraço para ela. Ela falou que hoje não tem pergunta, que está só recebendo, mandou as risadinhas, assimilando e praticamente ruminando tudinho. Mas ela quer compartilhar aqui, eu estava assim falando muito para mim mesma e até para os outros a seguinte frase: eu sei exatamente o que eu não quero. Para tudo, amigos, trabalho, relacionamento amoroso, mas depois que comecei a te ouvir, Kelly, eu comecei a mudar essa frase, porque isso foi me levando para um caminho de não saber o que eu quero. Então, só para compartilhar do quanto tem sido precioso ouvir vocês. Que Deus abençoe poderosamente. Que linda! Quem que é essa? Ana. Um beijo no seu coração. E que bom que nós estamos no caminho. Né? Essa é a nossa proposta, né, do programa Entre Nós, de nos aproximar e de entender para transformar, que é a essência desse programa. Porque quando a gente entende a razão do outro, quando a gente entende até mesmo as fraquezas e as fragilidades do outro, a gente se posiciona melhor nas nossas relações. Com certeza. Então, é aquilo que a pessoa compartilhou com a gente hoje no café da manhã. Quando eu entendo a fraqueza do outro em querer me ferir, em querer abusar de mim, eu vou me posicionar melhor. Sim. Porque quando eu me posiciono melhor, eu não deixo que outras pessoas abusem de mim e vou compreender se a pessoa quiser me abandonar também. Porque tem pessoas que preferem partir do que permanecer. Sim.
E tudo bem, é uma escolha delas. Né, que é o que acontece hoje nos relacionamentos. A gente fala muito, né, a gente ouve muito a rede introduzir isso. Não se diminua para caber no bolso de ninguém, não se diminua para agradar o outro. Né? Tem uma certa verdade e tem também uma certa necessidade de uma reflexão mais profunda. Então, eu preciso entender o que o outro também consegue receber. Por exemplo, eu me considero uma pessoa muito profunda. Em todos os sentidos, muito intensa. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que se a pessoa pede, Kelly, traz um copo com água para mim. Eu bato o olho na pessoa, vejo que ela está assim, aí eu chego lá, tem água, tem café, tem chá. Eu já preparo a bandeja, levo um pouquinho de cada coisa, ainda coloco uma balinha ainda. A pessoa pediu só água. Só que tem pessoas que vai receber essa bandeja e para ela tanto faz. Ela vai beber só a água. E já tem pessoa que vai falar assim, nossa, olha o que ela fez por mim, eu pedi só água, e olha o que ela trouxe. Sim. Vai trazer grandiosidade para aquele ato. Então, eu que preparei a bandeja, preciso estar consciente de que a pessoa pode receber a bandeja completa, ou ela pode só querer só a água. Entende? Então, essa estrutura emocional é que vai nos permitir a nos relacionar melhor com as nossas dores e com o nosso sofrimento também. Porque tem pessoas que querem permanecer, tem pessoas que te conhecem e não querem permanecer. Primeiro porque elas podem não estar prontas para a sua intensidade e pode ser que elas não queiram a sua intensidade. E está tudo bem. Agora a gente fica nos martirizando, nos sacrificando, nos punindo, nos adoecendo, porque nós queremos que essas pessoas permaneçam, talvez pela vaidade do nosso próprio ego, né, do nosso próprio eu. Sim. Então é aí que nós precisamos entender. Quando a Aninha fala de ruminação, Ana, um beijo no seu coração, porque olha só, ruminar não é resolver. Eu falo que Deus é maravilhoso, né? Quando pensar demais nos impede de viver. Então, tem pessoas que ficam muito nessa ruminação, né? E a ruminação, ela é como se ela assemelhasse a uma roda gigante. Sim. Você roda, roda, sobe, desce, mas sempre está no mesmo lugar. Também a gente precisa esclarecer melhor esse movimento de ruminação, porque talvez ele te aprisiona mais do que te liberta. Então, o que a gente precisa entender é que, percebendo que esses pensamentos que parecem, né, eles dão volta e voltam ao mesmo lugar. E no final, você continua sem resposta e muito mais cansado. E chega um ponto que você não vai ficar pensando, você vai ter que realmente decidir, né? Exatamente. Eu trabalho com uma pessoa que está numa posição de liderança e que eu percebo que ela tem essa dificuldade. Ela pensa muito, ela aborda muitas coisas, mas efetivamente ela não decide. E um líder, ele tem que decidir. Precisa. Então, para a gente sair desse movimento de roda gigante da ruminação, que gera esse cansaço, esse esgotamento, que é o que o Elton pode estar passando nesse momento, porque ele está na roda gigante do que aconteceu no passado. Por isso que ele está com essa sensação de que deixa a vida me levar. Ele está dentro da roda gigante. É como se ele estivesse num parque de diversão e não conseguisse experimentar a montanha-russa, o kamikaze, né, o carrinho de batida. Sim. Ele está só na roda gigante. Então, ele precisa sair dessa roda gigante, Elton, eu te convido a isso. Experimente sair da roda gigante. Experimente outros brinquedos desse parque, que é a vida. Experimente a vida em outros ângulos. Né? Então, você já passou pela roda gigante. Experimenta a montanha-russa. Novas emoções. Vai sentir outras dores? Vai. E tudo bem, faz parte da vida. Vai sentir o passar pelo sofrimento em outras, né, outras adrenalinas. Porque quem conhece a montanha-russa pode ir em qualquer brinquedo, gente. Pode ir em qualquer brinquedo. Tranquilo, né? O carrinho de batida vai ser de boa. O carrinho de batida vai ser mamão com açúcar. Então, dentro desse processo que a gente vai trazer aqui, né, esse emparelhamento, por exemplo, que a vida seria esse parque de diversão e nós precisamos experimentá-la.
Imagina você ir num parque Beto Carreiro World. Você vai lá, um parque mundialmente conhecido, ou mesmo Hot Park. O Hot Park. Né? O Hot Park que é maravilhoso, né? Pertinho, agradável demais. E aí tem o expirado lá, né? Que é não sei quantos metros de altura. Queda livre. Rapaz, só para subir aquela escada é um dia. Pra você descer, o tobogã é mais um. Você tem que levar uma manta para ficar lá em cima. Brincadeira. Então, dentro desse processo, se você vai para o Hot Park, mas você experimenta só o expirado, você não experimenta o Lazy River, que é o lago lá, o preguiçoso lá, né? Que você põe a boia e vai descendo, né? E o Hot Pipe lá, que é aquele que você desce o tobogã e vai e sobe. Então, se você falar que foi no Hot Park para alguém, essa pessoa vai dizer, nossa, você experimentou o expirado? Nossa, você experimentou a piscina de ondas? Nossa, você foi lá no Half Pipe? Você foi no Lazy River? Aí você vai falar assim, não, eu fui só no expirado. Então, você deixou de viver outras oportunidades, outras experiências. Então, a vida é esse parque. E nós precisamos entender que cada momento, cada evento, cada experiência é como se fosse um brinquedo diferente. Você vai ter dores, sofrimento, experiências agradáveis, memórias lindas, memórias tristes. E todas elas vão te inspirar a provocar novas sensações. O importante é não parar. Teve uma vez que eu estava vivendo um processo de luto com a família, né? E aí eu me deparei eu parei, né, para pensar um pouco na morte, o que seria a utilidade da morte. Até conversando com Deus, falei, não tem nada a ver esse negócio de morrer, não, né? Que é algo que a gente entende biblicamente falando, que entrou no mundo após a queda de Adão e Eva. Mas eu fui pensar assim, a morte, ela tem um lado de mostrar pra gente o quanto que a vida é valiosa, o quanto que é importante viver. Que hoje eu não tenho mais, por exemplo, minha mãe, né? Então é uma falta enorme, eu me pego dias e dias pensando nela, no sorriso das pessoas, às vezes encontro uma senhorinha na lotérica ou subir na escadaria de uma igreja e lembra ela muito, né? Eu falo, nossa, que falta que ela faz, e pensar que nunca mais eu vou vê-la nesse plano, né? Então essa ausência que a morte traz, ela faz a gente valorizar mais a vida. É igual quando você está doente. Doente não é uma coisa boa, mas quando você está doente, cada coisinha simples que você faz, como pegar um copo com água, levantar, tem um valor incrível, porque você lembra o tempo que você estava ali naquele leito de enfermidade. Então, as dores também têm seus papéis na nossa vida, né, Kelly? Muito. Aí, agora, olhar para a história, viver baseado só na história que passou, não vale a pena realmente. Existe um versículo, né, quando Jesus fala, no mundo tereis aflições. Mas tem, né, tribulações, mas tem de bom ânimo. Sim. Eu venci, né? Então, a própria referência, o próprio Cristo se torna essa referência. E ele, quando ele diz, no mundo tereis tribulações, tereis aflições, ele fala, olha, no mundo o seu pai não vai te amar como você sempre quis. Olha, você não vai ter talvez o emprego dos seus sonhos, né? Você vai passar, até você aprender e alcançar esse sonho, você vai passar por aprendizado, você vai passar por dores, mas não desanime, não perca a sua fé, não deixe de investir no seu conhecimento, não deixe de investir na sua formação, né? Vá para a escola, vá para a faculdade, né? Invista no seu sonho. Você tem o sonho da medicina, você tem o sonho de ser um jogador de futebol, você tem o sonho de ser um empresário, olha, invista. Isso. Você vai ter tribulações nessa construção, claro, nessa jornada, mas tenha bom ânimo, tenha fé, porque eu também passei por isso. Porque qual foi o sonho de Cristo na Terra? A salvação da humanidade, a propagação do Evangelho, né? A divulgação desse Deus criador. Verdade. Então, Jesus viveu o propósito dele. E Jesus passou por tribulações. Dentro do próprio povo dele, né? Os judeus. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então, quando a gente tem essa percepção de que Jesus é a nossa principal referência,
que ele foi perseguido, que ele foi humilhado, que ele foi rejeitado. Eu lembro de uma passagem, como eu gosto muito de comer, ele comendo com as mãos e passou um judeu e falou, né? Vai contaminar, né? Aí Jesus vira para ele e fala assim, o que contamina um homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Então é o que está dentro de nós. O que nós temos dentro de nós que refere a nós mesmos. Então, Elton, aquilo que está dentro de você, que você possa se reorganizar em seus pensamentos, dizer o que o Elton tem de melhor dentro dele, que possa reverberar para uma vida melhor, uma vida com propósito, uma missão com objetivo, com valores, né, que vai te levar a essa vida maravilhosa que nós temos para viver. Tem uma frase que está repercutindo muito nas redes, que é: a pessoa fala assim, se vive só uma vez, né? Não, se morre só uma vez. A vida, todos os dias nós temos ela. Verdade. Então, todos os dias nós temos a responsabilidade de tornar uma vida melhor todos os dias. Verdade. Ontem eu vivi muito bem. Ganhei chocolate. Ó, que beleza. Tô ganhando presente até mês de julho, viu? Tá aberta ainda a agenda para presentes. Não, passa pra mim o que servir, gente, que o meu é de 25 né? agora, tá chegando. Aí eu amo, aí eu falei pro meu amigo, né, que ele me deu chocolate, você... O que me servir, né, Júlia? Porque tem coisa que não serve. Não. É porque é tamanho P, né, Júlio? P infantil, Júlio? Então é isso. Coisa boa. E assim, a história, né, Kelly, ontem o Bispo Adalberto estava aqui da Igreja Luz para os Povos, um abraço para os irmãos aí, e hoje eles estão com 3 igrejas, se eu não me engano a memória e tal, e eu estava lembrando dele um episódio que eu participei de longe, que quando foi a construção do templo deles ali no Tubalina, a igreja foi lacrada, porque eles avançaram um pouco mais, então o Ministério Público da época entendeu que eles não tinham feito a questão da acessibilidade, lacraram, eles ficaram quase 1 ano e meio sem poder fazer culto. E aí, eu lembrando isso, ele falou uma frase, ele falou, quem vê as nossas igrejas hoje funcionando e o templo lá, não tem ideia de por onde a gente passou. Tudo que a gente teve que viver, o que chega lá. Isso é verdade, qualquer pessoa que a gente considere vencedora na vida, ela vai ter uma história, e não foi só né? Não é só de coisa boa, não. Ó, graça e paz, como é bom ouvir e aprender com vocês todos os dias. Kelly, sua risada me traz uma leveza e a certeza que mesmo nos dias mais difíceis, sorrir nos faz melhor. É a Vanessa. Ô, Vanessa, um grande abraço, viu? É muito bom ter vocês. A Ivina tá falando aqui, ó. Voz linda, escuto todos os dias. Ivina, um abraço. A Ivina me acompanha já há muito tempo. Ivina, eu tenho que te contar uma coisa. Quando ela fala essa voz linda, que é o que eu vou me inferir de novo ao Elton, nós vamos ficar amigos, viu, Elton? Salva meu número, manda mensagem. Uma vez eu fui gravar um jingle com uma pessoa e essa pessoa falou assim, canta uma parte do jingle. Rapaz, aí eu fui e cantei. Por que eu fiz aquilo? Porque a pessoa virou para mim e falou assim, nossa, mas parece uma taquara rachada. Aquilo me bloqueou de um tanto. Rapaz, nem... Aquilo me feriu tanto que eu falei assim, e agora? Nem áudio eu tinha bloqueio para mandar áudio para as pessoas. Porque quando eu mandava o áudio, a gente tem a prática de ouvir o que você está mandando, aí eu ouvia a minha voz, eu deletava o áudio. Nossa, Deus. Então, Ivina, hoje, um beijo no seu coração. Ela gostou porque da risada e falou da alegria que você está trazendo. Tá então, vendo? isso para nós é muito Pastor bom. Lúcio também, da Presbiteriana, sempre ligado aqui no nosso programa. Manda seus abraços aí, que nós estamos acabando. Tá manda mesmo. isso, senão Ivina, depois vai te pegar aí. O Bill é nosso presbítero aqui da Assembleia. Que maravilha. Um abraço. Deus abençoe a Rádio Maravilha, que a equipe da doutora, ele me chama de doutora. Olha. Né? Que Excelência chique, em profissionalismo. Bill, você é uma pessoa que só acrescenta. Né? Eu gosto que as pessoas... Eu aprendo muito na simplicidade e na humildade das pessoas. Eu tenho dificuldade com pessoas que têm um nível de arrogância muito alto, porque me demanda muita energia para dizer para elas, não precisa ser assim. Né? A gente conquista com a humildade, a gente abre portas. Que estava lá no escritório aquele dia, como é que ele chama? O Leomar. Leomar, um abraço, Leomar. Um abraço, está aqui também, Leomar. O Leomar, eu preciso trazer ele aqui, que eu te falei que é o psicólogo que atende em Libras também. Isso, então, é um dos poucos, né? Muito poucos profissionais que têm essa sensibilidade, né, de fazer esse acolhimento social, da inclusão.
Então, um beijo, Léo, no seu coração. A tia Sandra também. A gente tem aqui a Josi, que está ouvindo a gente lá de Montes Claros. Olha! Ah, meu Deus, ela está me chamando para Montes Claros. Vou não. Não, ela é um lá pouco quente demais. Um pouco, né? Mas eles falam que Goiás é a terra do piqui, eu acho que é Montes Claros. O piqui de Montes Claros é maior, viu, Júlio? Não sei se você gosta. Cada bitelão. A Iracilda também, nosso ouvinte de longas datas. Iracilda, um beijo no seu coração. Esses dias eu encontrei com o pastor Flávio. E aí ele, Kelly, tudo bem? Eu falei, nossa, e agora? A minha mente não buscou a memória da fisionomia dele. Aí eu falei, nossa, agora você me lembra de onde que eu te conheço? Ele falou assim, você fez 3 palestras na nossa igreja, na igreja do pastor Cleveland. Aí eu, bom, lembrei. Bênção, olha aí. Então, aí eu falei para ele do programa da rádio também, já está nos acompanhando. Então, isso é o que representa, né, a psicologia. A psicologia representa olhar para dentro de si. Né? E ontem o pastor Lúcio, um grande abraço, ele dizendo que nos acompanha sempre, fez um adendo aqui no nosso conteúdo, parabenizando, né? Falou dos nossos parentes aqui, vai ser levado em consideração. Amanhã ele está por aqui, gente. 10 horas da manhã, o pastor Lúcio está aqui. Então, dizer assim, que dentro de tudo isso que nós trouxemos hoje, para a gente fazer um fechamento brilhante, dizer que a sua história não define quem você é. Né? Então, você vive pela sua história ou pelas suas escolhas. Hoje nós aprendemos que a história é importante, que ela é um ponto de referência, seja boa ou seja ruim, ela não define o que você é. Então, as suas escolhas é que vão te conduzir na trajetória, na jornada chamada vida. E nós aprendemos que a vida hoje é um parque de diversão e que vale muito a pena experimentar todos os brinquedos que esse parque, né, oferece para nós. Então, dentro desse processo entre nascer e morrer, nós temos muitas coisas a aprender, a viver e a ensinar também. Né? Tem um ditado que diz assim, ninguém é tão rico que não possa receber e ninguém é tão pobre que não possa doar. Assim como ninguém é tão inteligente que não possa aprender, como há muitas pessoas que não têm o diploma que possam ensinar. Então, nós precisamos entender que somos parceiros nessa vida, nessa jornada. Um complementa o outro com o seu saber. Dentro da sua simplicidade, com a sua humildade, nós vamos muito mais longe. Né? Então, esse é o desejo do meu coração, que o programa Entre Nós, Entender para Transformar, alcance vidas como da Ana, do Elton, do Bill, Vanessa, da tia Sandra, da Vanessa, né? E é começar pela minha. Amém. Né? Então, eu sou muito grata, né, ao Eduardo Cunha, que sempre, né, nos abriu essas oportunidades. Pessoas que acreditam no nosso projeto, como o João Júnior acredita no projeto. Então, um grande beijo para todos vocês. Fica aqui a nossa gratidão e até quarta-feira que vem, se assim Deus nos permitir. Amém. Com certeza queremos a Kelly aqui quarta que vem, tá bom? Amanhã, 11 horas, tem Debate Maravilha. Na sequência, hoje, os irmãos da Assembleia de Deus. Deus abençoe. Obrigado a todos. Perco o chão, tu me levantas. E quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a sua voz me chamando para vencer, pra confiar e em sua destra descansar. E com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus, é minha muralha. Sei que eu não vou cair e não vou desistir.
o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão. Escuto a sua voz me chamando para vencer, pra confiar que em sua destra descansar, e com seu poder posso ir além